as graduações que se faz. Tá? Então, assim, aí, como é baseado na estatística, é para reconhecer padrões. Por isso que eu falei que quanto mais material a gente tiver, melhor para que os robôs possam vasculhar tudo quanto é canto e oferecer uma resposta pronta que está assim. Tem um site baseado no sistema de judiciário brasileiro que você digita o número do processo que você quer ver, como é que ele está sendo avaliado por tribunais de justiça, tá? E aparece tudo que está por trás do processo. Quem foi que disse o quê, quem foi que informou tal dia, e aí aparece o resultado. E pergunta, o robô lhe pergunta, você gostou do que você viu? Do resultado que ele conseguiu conciliar com tudo que ele viu? Pois é. Então, assim, aí a gente tem um primeiro problema, que é o reconhecimento dos padrões. Qual é o padrão que a gente quer reconhecer como sendo o melhor para isso ou para aquilo? Tá? Então, assim, porque por detrás da estatística de reconhecimento de padrões, eu tenho uma equipe de profissionais da estatística que fazem isso. Quem são essas pessoas? A gente sabe quem são eles? Por detrás da resposta do robô, perguntando para a gente se você gostou do que ele fez, né? A gente sabe quem são eles? Não se sabe. Tá? Aí eu pergunto e boto a bola para a PLB. Tá? Vai ter mais um problema para vasculhar, para saber do que está por trás de tudo. Tá? Então, assim, e eu digo, não é só para a PLB, para as secretarias, eu já estive lá, né, muitas vezes, muito tempo, para as secretarias. É a dificuldade das secretarias conviverem com os programas que o governo central, fale-se governo federal, está organizando. Tá? Aí eu quero que vocês gravem bem isso que eu falei. Os programas que o governo federal está organizando, porventura, para aplicar a inteligência artificial. Eu tenho dois blocos. Preparação de material é o mais fácil, porque eu tenho muitos produtores de conteúdo e os conteúdos científicos estão em qualquer lugar. Tá? Então, eu tenho um monte de lugar onde achar conteúdo científico para os robôs que os programadores estão fazendo lá por trás da inteligência artificial, nos seus espaços fechados, vai vasculhar livro tal, procura e diz, o melhor conteúdo está organizado em tal lugar. Tá? Esse é o mais fácil de fazer. Mas, antes de eu falar no segundo ponto, que é a formação de professores, eu quero tocar dados da realidade brasileira e da Bahia. Tá? Dados recentes da última PNAD e dados recentes do INEP de 2022 e 2021. Então, vamos a eles. 5.660 municípios brasileiros, 100%. 2.661 municípios brasileiros só tem uma única escola de ensino médio. Aproximadamente 47%, 46,94%, vamos usar a estatística, vamos aproximar para 47%, dos municípios brasileiros tem somente uma única escola de ensino médio. Então, a inteligência artificial vai organizar essas únicas escolas de ensino médio para substituir professores, substituir livros e deixar lá? Tá? Bom, a outra coisa, 5,73% das matrículas do ensino médio na rede estadual, ou no Brasil, estão nas zonas rurais das redes estaduais. É muito baixo a cobertura de atuação dos estados com as escolas da zona rural. Não vamos responsabilizar a secretaria, porque não é a secretaria que é responsável por essas questões. É como o Estado brasileiro vem organizando o panorama de você organizar o ensino médio para ofertar para a juventude brasileira de qualquer lugar. Da região urbana, da região rural. Tá? Então,
e que 84% das matrículas, precisamente 84,2% das matrículas do ensino médio, estão nas escolas estaduais do Brasil. Tá? Então, vem com essa de se arvorar que você faz o melhor ensino médio, porque estamos todos no mesmo barco. 84% nas redes estaduais do Brasil. Agora vamos embora imaginar quais são os municípios mais graves com essa questão de uma única escola de ensino médio. Primeiro lugar, Rio Grande do Sul. Segundo lugar, Rio Grande do Norte. Terceiro lugar, Piauí. Quarto lugar, Tocantins. Tá? Se a gente for considerar um quinto, sexto, sétimo lugar, a gente pode citar Paraná, São Paulo, Minas Gerais, aí Bahia entra, tá? E Alagoas. Quer dizer, é uma situação considerável da gente imaginar que teremos que planejar mais situações de oferta para esses lugares onde a gente só tem uma única escola. A Bahia não se apresenta logo de imediato para cuidar disso, porque a Bahia tem muita coisa para cuidar, tá? Ainda, muita coisa para cuidar. Então, assim, o outro dado do Brasil, para cada 100 estudantes brasileiros, 69 estudantes concluem o ensino médio com 19 anos. 37% desses 69 que concluem têm aprendizado adequado em língua portuguesa. E agora vem o gravíssimo. 10,3% têm aprendizado em matemática. Aprendizado adequado em matemática. Esses não vão entender o que é inteligência artificial. Tá? É delicado demais essa situação. Tá? Na Bahia, 40% a 60%, com todo o esforço que o Estado faz, eu sei que faz, estive lá dentro da Secretaria, naqueles corredores todos, um esforço enorme, né? 40% a 60% dos professores não têm formação adequada para ensinar o que ensinam. Tá? O mapa, porque eu não vou projetar ali, o mapa do Brasil é lastimável. É pior do que o da Bahia. Tá? O mapa brasileiro para a formação adequada ao que ensinam. Sobre isso, Heleno tem muito a dizer, porque a SASE antiga, não é a SASE de agora, que a SASE de agora é a Secretaria de Assistência aos Sistemas de Ensino, a SASE de agora, do MEC, ainda não deu tempo de se recuperar pelo estrago que Temer fez e que depois o outro, não quero nem pronunciar o nome, piorou. O inominável piorou, só fez piorar. Né? Então, assim, ó, agora para a Bahia. Esse nível de seleção social das pessoas não é só do estado da Bahia. Tá? São 426 mil matrículas no ensino médio baiano. 300 mil não existem dentro do estado. Por mais que a secretaria vá buscar, e vá correr atrás de procedimentos para chamar a pessoa para dentro da escola. Eles não estão porque eles estão trabalhadores em situação de nova escravidão, tá? O Conselho Estadual de Educação está fazendo um movimento pela Bahia toda, chamando a atenção sobre isso, né? Que é a diretriz curricular da educação antirracista, que o DCRB Ensino Médio, que a Secretaria entregou e que o Conselho avaliou, está em vigência, a gente estava falando disso lá atrás, toca um pouco nisso. Aí o Conselho Estadual de Educação começou a ser provocado pelo Ministério Público, Tribunal de Justiça, por determinados cidadãos ou cidadãs que vão à escola e dizem: eu não quero esse livro adotado para meu filho ler, o livro da Djanila Ribeiro. Tá? E aí, e outros. E aí pergunta ao Conselho, qual é o papel, o que é que o Conselho diz sobre isso? Aí a gente diz: olha, não vamos ter que responder um a um, a gente vai ter que fazer a diretriz curricular antirracista. Tá? É o que a gente fez, está na mão de Rovena, secretária já para homologação, ela vai avaliar, evidentemente, se achar algum distúrbio, vai devolver ao Conselho, mas está na mão dela. É para dar um basta nessa questão
de que a sociedade brasileira, ou representantes de determinado grupo de elites, se acham e dizem, eu não quero. Não é assim, não. O Estado é para organizar. Tá? O papel do Estado é esse. Aí, assim, os 300 mil fora da escola, a gente está vendo agora o nordeste do estado da Bahia, a situação de contingência naqueles municípios todos, que tem muita água e é o perfil da produção de algodão. Todos com escravidão contemporânea. Está no mapa. Tá? E a gente está fazendo essa apresentação, às vezes choca as pessoas, mas a gente está fazendo a apresentação e o Conselho tem que dizer por que o Conselho está tomando essa iniciativa, de dizer não a essa coisa de negar os direitos das pessoas. Tá? Então, mais grave ainda é que dos 426 mil, 214 mil concluem o ensino médio. O restante não conclui e vai chegar, encher lá os vagões da EJA para que a Secretaria planeje e replaneje a situação da EJA. Tá? Esses dados, gente, da PNAD contínua de 2021, o INEP 2022, tá? E INEP 2022, ok. Voltemos agora ao grande problema da gente, de abordar os padrões, tá? Eu queria dizer, olha só, o primeiro padrão, como eu já falei, a preparação de material didático, a gente brigou para sair de 1.800 horas, que nunca deveríamos ter saído das 2.400, mas Temer fez isso, né? Eu sempre disse, em todos os lugares que eu fui, que a saída das 2.400 horas do ensino da Base Nacional Comum para 1.800 era o retorno à Lei 5692. Disse isso em todos os lugares. Tá? E claro que o retorno à Lei 5692 disfarçada, pelos itinerários formativos, como que Danilo disse, é real. Uma subsecretaria de São Paulo levou para discutir itinerário formativo do Brigadeiro Gourmet. Você acha isso no portal, não sei se já tiraram, no portal da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Estava lá. Eu ainda digo qual foi a subsecretaria, de Santos. Ainda levou a pessoa contratada para dar aula de como fazer o Brigadeiro Gourmet no perfil de itinerário formativo de formação profissional. Está brincando. Está brincando. É o perfil que o Jaime Abreu disse em 1960, extravagâncias curriculares. Tá? Aí, tudo bem. Será que vão contratar os robôs da inteligência artificial para preparar material para cobrir os itinerários formativos? Já que o presidente do INEP disse que ele não tem pessoal nem formação qualificada para dar conta de tantos milhares de itinerários formativos que o Temer proporcionou com a 13.415. E agora a gente está com a 14.945, que é essa que que vai viger, né? Daqui a pouco, em 2025, a gente tem que aplicar. Os conselhos estaduais do Brasil e o Conselho Distrital do Distrito Federal tem que se debruçar sobre os estratagemas que as secretarias vão dar para os conselhos para formatar um perfil de currículo para a juventude. Como eu disse, 100 anos de idas e vindas, e a juventude brasileira sem ter formação adequada. Então, assim, ou quem sabe, a inteligência artificial vai servir para compor o catálogo, que eu estava conversando aqui com o Calazans, compor o catálogo para que todas as secretarias disponham do catálogo para discutir com as escolas. Aí eu pergunto, e as agências de formação de professores, que são as instituições de ensino superior, sejam elas universidades
ou institutos? Tá? Como é que elas vão se olhar nisso? A gente já perguntou às universidades federais que a gente tem, são 6, qual é o perfil de diálogo que a PLB vai estabelecer com essas instituições federais e as estaduais, que são 4, como é que vai se dar essa questão de sair do perfil disciplinarizado que a gente tem. Olha que o movimento social, o sindicato dos professores das universidades, sindicato dos professores da educação básica dos estados, vem dizendo, está na hora da gente fazer uma nova busca para um padrão de formação. O padrão que a gente tem ainda é o padrão disciplinarizado. Do primeiro ao 5º ano do ensino fundamental, é um padrão único que, pela característica dos docentes e das docentes, é muita sensibilidade para lidar com as crianças, então o padrão interdisciplinar é fácil, flui fácil. Do 5º ao 9º ano, não é mais fácil assim, a gente reafirma a formação disciplinarizada. Piorou quando chega no ensino médio. O biólogo não sabe conversar sobre energia, tá? O geólogo não sabe conversar sobre placas tectônicas e a formação dos continentes, não sabem, para dizer isso para os professores, sabem sim, cada qual no seu lugar, de especialista, formando competentemente pessoas que atuam nisso. Agora, na hora do sistema de ensino, e a gente não tem um sistema nacional de ensino para forçar a barra para que esses contatos e esses convívios se organizem, tá? Tempo esgotado. Estou terminando já. Então, assim, a pergunta para a PLB que não quer calar. Como vai ser discutido com as agências de formação de professores o perfil de formação de professores utilizando a inteligência artificial, tá? Será, para terminar mesmo, para provocar vocês, nos provocar, né? Será que é para a gente ter o professor que vai conseguir dar aula com interdisciplinaridade e contextualização? Será? Por quê? Se a gente continua formando os professores que não conversam entre si nas agências de formação, não estou dizendo que os professores não conversam entre si dentro das unidades escolares. Não conversam entre si dentro das agências de formação para descobrir, pelo menos, o perfil de interdisciplinaridade. Será que a inteligência artificial vai ter agora o avatar, eu sou o avatar fulano de tal, para poder estar botando o professor para essas escolas? Bom, gente, só indagações. Obrigado.